Olá a todos. Hoje venho-vos trazer um novo conteúdo, ok? Mais um conteúdo de Excel, a nível de Power Query, ok? Vamos trazer o conteúdo de intercalar consultas. É um passo à frente do PROC-V e do PROC-X. Se todos conhecem já as funções de consulta de referência, o PROC-V e o PROC-X, ou em inglês o VLOOKUP ou o XLOOKUP, a intercalar em consultas é o PROC-X, ok? Ou o PROC-V do Power Query, ok? Então, vamos pegar aqui num exemplo. Temos aqui três fecheiros, ok? Temos aqui três fecheiros. Temos os dados Covid, estados e estados Covid. Portanto, vamos para já fazer, portanto, iniciar no separador dados, vamos iniciar o editor de Power Query, okay? E ao iniciar o editor de Power Query, vamos criar novas consultas, ok? Vamos vir aqui através de nova origem. Eu sei que o fecheiro é um fecheiro de Excel, que vou na parte das informação, ok? Buscar os estados. Ok, o fecheiro, integrei aqui o fecheiro estado, folha 1, e aparece então estado, sigla e capital, e eu vou fazer a ligação dos dados. Processar a consulta, e tenho aqui a ligação dos dados. Na verdade, nós temos aqui uma situação que depois temos que resolver, porque está tudo junto e eu queria separar o estado, sigla e capital. Okay? Depois temos uma nova origem, vamos criar outra nova origem do fecheiro, do livro Excel, e vamos buscar os dados Covid. Okay? Vamos importar também esta nova consulta. Vamos buscar a tabela Covid, que é o fecheiro, okay? E que temos então a data, o país, a sigla, o número de novos mortes e novos casos. Okay? Integramos também esta informação, colocamos aqui no editor de Power Query. E por fim, vamos buscar uma nova origem. Okay? Vamos ao fecheiro, livro de Excel, e vamos buscar estados Covid. Okay? Tem também a folha 1, o nome, okay? E aparece então sigla, estado e região. Okay? E vamos então também colocar esta informação aqui no Power Query. Temos então três tabelas, okay? Relacionadas. Temos aqui a primeira estado, a sigla e capital, que eu lhe vou chamar de estados Covid. Okay? Vamos colocar aqui estados, okay? Estados. Vamos chamar só estados. Okay? Temos aqui a questão de estado, sigla e capital. Não está promovido os cabeçalhos, portanto vamos promover os cabeçalhos, utilizando a primeira linha como cabeçalho, e vamos dividir a coluna pelo delimitador. Okay? Temos aqui um delimitador, isto é idêntico com o texto para colunas. Okay? Portanto, delimitador a cada ocorrência de delimitador, que eu tenho mais do que um delimitador, e vou colocar a cada ocorrência, okay? Dividir em colunas, o número de colunas que tem que ser dividido, 3, e vou colocar OK. Portanto, ele cria automaticamente. Vamos só alterar aqui o cabeçalho para estado, para ficar organizado, para sigla e para capital. Okay? Temos então este fecheiro já pronto para ser trabalhado aqui no Power Query. Depois, vamos à tabela Covid e está válido 100% dos dados, com a data, o país, a sigla, novas mortes e novos casos. Perfeito. Vamos agora à folha 1 de 2, em que temos então a sigla, o estado e a região. Aqui também temos que promover a primeira linha como cabeçalhos, ok? Então temos a sigla, o estado e a região. Temos então estados Covid. Okay? Vamos chamar de estados Covid. Bem, o que eu quero é, na tabela Covid, na tabela de dados, eu quero incluir a informação, ok? Eu quero incluir a informação do estado e da região. Portanto, eu quero intercalar a consulta. Portanto, eu quero o que está na tabela estados Covid passar para a tabela Covid. Okay? E, portanto, isto poderia ser feito no Excel com um PROC-V ou um PROC-X, okay? E aqui podemos fazê-lo através desta funcionalidade intercalar consultas. Eu posso selecionar aqui a sigla, que no fundo é o ponto em comum, a coluna em comum. Vamos intercalar consultas da tabela Covid sigla e depois vamos à informação dos estados Covid e colocamos então a sigla no tabela Covid e a ligação, o ponto de ligação
que é também a sigla nos estados Covid. O tipo de associação externa à esquerda, tudo a partir do primeiro correspondente, okay? E eu vou colocar OK. E ele vai criar nesta tabela Covid, então, uma nova tabela estados Covid. Temos então aqui a parte de definições que podemos, no fundo, utilizar, ok? Tiramos aqui o nome da coluna original como prefixo e podemos utilizar fazendo OK. Podemos utilizar fazendo OK. Temos então aqui a sigla, que não vale a pena, por acaso podia já ter removido, removo agora a coluna, ok? A sigla, que já está, o estado e a região, ok? E portanto agora já temos aqui toda a informação e intercalamos as consultas dos estados Covid na tabela Covid, ok? Fiquem para mais vídeos e mais dicas sobre gestão e Excel com o Miguel.